Duas vezes um grupo de pessoas daqui do Brasil e aqui da igreja foi a Wheaton College para cursos de treinamento de relacionamento familiar, terapia familiar. E nós fomos muito tratados e impactados por aquilo que Deus fez através de algumas pessoas muito preciosas. Nós conhecemos lá, nos Estados Unidos, da última vez, o Dr. David Van Dyke. Ele tem bastante títulos, eu não vou mexer nesses títulos todos que ele tem Mas o mais importante do Van Dyke é que ele é gente. Ele é humano. Ele é um homem que desconstrói esse sistema, apesar dele estar hoje assim bem vestido a caráter americano, mas ele dá aulas para nós de pé no chão, descalço e ele está com uma camisa azul por causa do Londrina. E está com a camisa por baixo do Londrina aqui embaixo. O Van Dyke, ele trabalha muito a questão de interatividade, de relacionamento, de intimidade, de vulnerabilidade, de conexões. E hoje a família vive um deserto. Nós andamos até juntos, mas não nos comunicamos. Nós estamos até em casa, mas vivemos em ilhas separados, sem toque, sem comunicação, cada um vivendo a sua própria individualidade. Durante esses dias, ele esteve fazendo um curso aqui em Londrina, lá dando um curso lá na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, nesta área das nossas conexões. E aproveitando que ele está aqui, nós mobilizados aí por alguns do Departamento de Família, aproveitando a presença do Dr. Van Dyke, que nós promovemos este encontro para que a gente seja tratado. Eu sou uma pessoa que preciso de tratamento. As pessoas que não conhecem a sua vulnerabilidade também não podem ser tratadas. Elas se tornam muito onipotentes, muito autossuficientes. Muitas vezes a gente quer ser o que não é. Então eu não quero mais perder tempo e vamos ouvir o Dr. Van Dyke, e a Sandra vai ser a sua tradutora. Deus te abençoe, querida. Porque o Van Dyke, quando ele desembesta, não há quem segure, que ele tem um raciocínio, ele é hiperativo, ele é hyper. Ele diz como eu. Vamos orar. Pai, faze que esse encontro seja uma oportunidade de estarmos contigo.
vem falar conosco através do teu Filho Jesus e do conhecimento da ciência que está oculta nele, para que nós possamos ser tratados e curados pelo Senhor. Torna a família de cada um de nós, um lugar semelhante a um jardim. Não simplesmente o jardim do Éden, mas o jardim fechado, onde vivamos na intimidade com o Senhor. Usa o Dr. Van Dyke e a Sandra para que eles sejam instrumentos da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Estou feliz de estar com vocês esta noite. Saúdo você em nome de Jesus. That's all. É só o que ele consegue. So this is how I dress when I teach. Do jeito que ele está vestido, é o jeito que ele usa geralmente quando ele ensina. I don't feel like I'm fitting in today. Eu não estou me sentindo como eu estou muito adequado hoje aqui. So if you're willing to let me be a little bit vulnerable, I'd like to change. Se vocês me permitirem eu ser um pouco mais transparente e vulnerável, eu gostaria de mudar minha roupa. And show you how Londrina has changed me. E mostrar a vocês como é que Londrina tem me mudado ultimamente, nesses dias que eu tenho ficado aqui. Bom? Pode ser? Tchan, tchan. This is Wheaton orange. Essa é a cor do Wheaton, do laranjado da universidade, onde ele dá aula. This is scary. Esse é um pouco assustador. Tcharam! Tcharam, tcharam! Tcharam, tcharam! I will get fired at Wheaton. Não, ele vai ser despedido se eu continuar cantando essa música. E uhul! That's nice. Okay, so I feel like I'm a bit of a Londrinian, Londrinense. even the touching Até mesmo no toque. is getting comfortable. Ele está se sentindo um pouco mais confortável agora. Tonight I would like to talk about strength through weakness. Essa noite ele gostaria de falar sobre força na fraqueza. I'll be talking a lot about marriage. Ele vai falar bastante sobre casamento. If you're here with a partner, Se você está aqui com o seu esposo ou esposa, I'm going to have you do some exercises. nós vamos fazer algum exercício juntos. If you're not here with a partner, Se você não tem, se você está sozinho ou com um amigo, you can just journal, você pode só escrever find a friend ou to encontrar um amigo exercise with, para fazer esse exercício junto. or take a nap. Ou cochilar. Your choice. Você que escolhe. Being fully known is frightening. Ser totalmente conhecido é muito assustador. Being in front of you feels very vulnerable. Estar na frente de todos vocês aqui é muito assustador. Eu me sinto muito vulnerável. And yet I'm going to tell a story off script, sorry. I'm No. going to tell a story Eu vou contar uma história, so you know a little more about me. então você pode conhecer-me um pouquinho melhor. I became a family therapist Eu me tornei um terapeuta de família, in part because of pain in my family growing up. em parte por causa de uma dor que aconteceu com a minha família quando eu crescia. I come from a family, I am the oldest son. Ele é o filho mais velho de uma família de... I had a sister, Ele tinha uma irmã, 2 years younger, 2 anos mais nova que ele, and a brother 7 years younger. e um irmão 7 anos mais novo que ele. When I was 14, Quando ele tinha 14 anos,
my 12-year-old sister had an accidental death. A irmã dele, que era mais nova, teve um acidente e faleceu. It was a fairly traumatizing time for our family. Foi um período muito difícil dele com a família dele. My parents took a walk every night Os pais dele andavam toda noite, away from me and my brother, um pouquinho longe, distante dele e do irmão dele, probably screaming at each other. provavelmente gritando e brigando um com o outro, But they kept it between them. mas eles mantinham esse problema longe dos meninos, mantinham longe. They gave us space as boys Eles deixaram um espaço para eles, como meninos, to grieve and to struggle. para chorar e para sofrer. It was through this loss and pain Foi nesse período de perda, de muita dor, that God has equipped me to come alongside people in relationships in pain. que nesse momento de muita dor, que Deus levantou ele para trabalhar com as dores das outras pessoas também. I miss my sister tremendously. It's been 31 years. Ele sente muita falta da irmã dele, mesmo sendo já 31 anos, que ela já faleceu. And yet, I get to have opportunities like this to learn from you, to share with you, and to grow. E eu tenho oportunidade dessas aqui como hoje, para aprender também com vocês e podermos crescermos juntos. This is what we're going to talk about tonight. É o que nós vamos conversar sobre isso hoje à noite. How do we embrace our pain, Como nós nos juntamos com a nossa dor, embrace our vulnerability, também juntamos a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, and let God use that for His goodness. e Deus trabalhar isso para o bem de todos nós. Are you willing to play with me? Vocês querem fazer isso comigo? Okay. Mostly this side. I'm not sure if this side wants to play. This Ele- side want to play? Vocês também desse lado aqui querem jogar ou só o lado de lá? Bom. Say in English. Bom, good. So imagine if your every thought Imagine se você já pensou alguma vez was posted on Facebook, que você foi colocado no Facebook, broadcast on the news, colocado em todas as notícias, transmitidos em todas as notícias or published in the church bulletin. e publicado em algum boletim. What would be happening in your body right now if you thought all your thoughts would be posted out for everyone O to que see? você acha se todos os teus pensamentos, tudo aquilo que você pensa tivesse sido exposto dessa forma em todas essas notícias? Não seria assustador? How stressed would you feel? Não seria muito estressante para você saber que todos os teus pensamentos estariam dessa forma, expostos? This idea of vulnerability is being fully known. Esse lado da vulnerabilidade é ser totalmente conhecido. I think of all the effort I exert Eu imagino no todo o esforço que eu fiz to manage my image para cuidar da minha imagem perante os outros, with my friends, my family, my wife. com meus amigos, com a minha família, com a minha esposa ou esposo. I imagine having a blow-up beach ball, Eu imagino tendo uma grande bola de praia and the beach ball is made for playing with. e a bola de praia é feita para você brincar com ela, dividir com ela, brincar com os amigos. But when I try to manage my image, it's like holding it under the water. Mas quando eu tento administrar a minha imagem, é como se eu estivesse segurando essa bola de praia debaixo da água. I can do it for a little while, Eu posso fazer isso por um pouco tempo, but after a while, I start to shake, mas depois de algum tempo eu começo a tremer, porque eu get não tired, fico cansado, and eventually the ball comes up, e eventualmente a bola sai, né? the head, E water's bate na everywhere. cabeça. Isso. It's a mess. É uma bagunça. The beach balls we're made to play with As bolas de praia são feitas para brincar. is vulnerability in relationship. E na relação de vulnerabilidade. We're made to be known and to know, Nós somos feitos para conhecer e serem conhecidos, to have intimacy. para ter intimidade, I got lost, sorry. And to live in a position of being open, e viver numa posição de estar aberto, de ser aberto,
So we're going to work on that tonight. Então, nós vamos trabalhar nisso hoje. We're going to start by looking at our vulnerability with God. Nós vamos começar trabalhando com a nossa vulnerabilidade em relação a Deus, The defenses we have in our vulnerability with each other, nas defesas que nós temos na nossa vulnerabilidade com cada um com o outro, and then hopefully have some really good feelings with the person that we share with tonight. e esperamos que a gente possa ter alguns bons sentimentos com as pessoas que nós vamos dividir isso hoje à noite. So I'm going to start out by focusing on what Scripture says about intimacy and who we are as people. Então, nós vamos começar vendo o que a palavra de Deus diz sobre intimidade. What we know is that we're created for intimacy. We're created for relationship. Nós sabemos que nós fomos criados para ter intimidade, nós fomos criados para ter relacionamento. We're created for a relationship with God. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. And being made in the triune image of God, Nós fomos feitos como a imagem de Deus. we find our full likeness in Him in relationship with each other. Nós encontramos Full. a inteira relação com Deus. So if we look at Genesis 1:26, Nós vamos abrir, quem tem Bíblia pode abrir em Gênesis 1, 26. maybe you could read that. Começando por Yeah. Ok. Eu vou ler então, tá, gente? Gênesis 1, 26. Diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. So you see here the Hebrew word for man is humanity. We are created in the image of God. A palavra aí que Deus criou o homem, em hebraico significa humanidade. And in Genesis 2 it goes a little more in depth. Being alone is not good. E no Gênesis capítulo 2 vai um pouquinho mais profundo. Ele fala que estar sozinho não é bom. It says we are naming every bird of the air, Ele nomeou todos os beast of the pássaros, field, os bichos do campo, and there was no one there for, e não havia Adam. ninguém para agir com ele. and it was not good. E não era bom. Being in God's image is being relational. E ser feitos à imagem de Deus é ser feito relacional. And he goes on to say that I'll create them in my image. E continua dizendo, eu criei eles à minha imagem. As male and female, Como homem e mulher, we created them. nós criamos eles. Speaking of the Trinity, Falando Father, da- Son, and Holy Spirit. Falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito. The interesting thing here for me is that in seminary I learned that the Godhead, O interessante é que no seminário a gente aprende is equal, igualdade. homoousis. Homoousis é uma palavra grega que significa o mesmo... I did some research. Okay. É uma palavra grega que significa mesma matéria, mesma substância. The same stuff, the same Isso. essence. A mesma essência, a mesma substância. So God Father, God Son, God Spirit, same essence. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a mesma essência, a mesma matéria. They are completely God, Eles são igualmente Deus, equal, iguais, and manifesting their roles in unique ways. mas eles manifestam essa igualdade em diferentes papéis, cada um unicamente nos seus papéis. Male, female, we're equal in value. Homem e mulher, nós somos igualmente do mesmo valor. We're equal in essence. Nós temos a mesma avaliação. And we live out unique roles. E nós temos papéis exclusivos, desempenhamos papéis exclusivos, Just like the Godhead. como Deus. Because if you think about it, Eve came from Adam.
the same stuff of Adam from his rib. So they're the same stuff. Staff. Se nós pensarmos que Eva veio de Adão, do mesmo material. I'll give you an example of how I'm different than a woman. Eu vou dar um exemplo de como eu sou diferente de uma mulher. I can't have a child. Eu não posso ter nenhuma criança, nenhum And bebê. I must admit, I did have uterine envy when my wife was pregnant. Eu devo admitir que você tinha um útero? Yeah, I wanted to have a uterus. Ele queria ter um útero quando ele via a mulher dele grávida. The thought of giving life and having life within. Só o pensamento de dar a vida a alguma coisa, eu gostaria de ter. Again, I'm being vulnerable with you. Gente, Vulnerabilidade. eu tô aqui me expondo para vocês. Until I saw the baby being born. Ele teve esse pensamento, ele gostaria muito disso, até que o filho dele nasceu. Praise God, I'm a man. Obrigado, Senhor, porque eu sou homem. Unique roles. Papéis únicos. We have unique roles as parents, but we can't do the same thing. Nós temos papéis únicos quando nós desempenhamos os papéis de pais. I'm just as valued by God, even though I don't have a uterus. Ele também é valoroso perante Deus, mesmo ele não tendo útero. Make sense? Faz sentido? Yeah. Are there any other uterine envy men out there? Há algum homem aqui que tem inveja de mulher de não ter útero? Como ele? Algum homem, por favor, levante a mão, ele não fique tão envergonhado. There's a couple of guys going, maybe I'm not gonna. Nobody, just you. Yeah, we have to You work are on this alone. vulnerability thing. Nós vamos trabalhar com esses homens sobre vulnerabilidade. Eles não estão prontos ainda. So let's talk about vulnerability. Vamos falar sobre vulnerabilidade. Humanity was living vulnerable in their lives in the garden. A humanidade tem vivido vulnerável quando morava no jardim. They were naked and not afraid. Eles estavam nus e não tinham vergonha de estarem nus. If I was standing up here as if I was in the Garden of Eden, I would be afraid. Se ele estivesse aqui como se estivesse no jardim, ele estaria com medo. I want to be vulnerable and be known, but not that known. Eu gostaria de estar vulnerável e ser conhecido, mas não desse tanto. It's a struggle that sin Esse é um sofrimento, é pecado has left in us. que deixou em nós. To be fully known, to be fully seen, especially as couples, Para ser inteiramente conhecido, especialmente como casais. is scary. Is serious? Scary. É muito assustador. Because there's parts of ourselves we don't like to look at. Porque há partes nossas que nós não gostamos nem de olhar para ela. Why would I want my wife to see that? Porque eu gostaria de que minha esposa ou meu marido visse essa minha parte vulnerável. Anybody feel that way? There's parts of yourself you don't like to see. Vocês também sentem dessa forma que a parte de vocês que vocês não gostariam de mostrar, Words you say, feelings you have, as palavras que você diz, os sentimentos que você sente. and so we find ways to hide. Então nós encontramos maneiras de esconder essa vulnerabilidade. And what happens when we're vulnerable and that fear comes in, it's afraid of what that other person's going to think about me. O que acontece é que quando nós nos sentimos assim vulneráveis, é o medo do que as outras pessoas vão estar pensando de nós. We experience it as a threat. Então as nossas experiências, elas são o quê? Ameaças para nós. And when we feel threatened, we react. Então quando nós nos sentimos ameaçados, nós reagimos. So in the garden, after sin, after a relational violation between us and God, Então no jardim, depois do pecado, depois da violação, nós nos escondemos. I don't know how to say that in Portuguese. Eu não sei como falar isso em português. We ran and hid. We reacted. We react. Nós reagimos dessa maneira, nós escondemos quando nós nos sentimos ameaçados. We react by hiding. Nós reagimos de que forma? Escondendo. We react by fighting. You guys probably don't fight, but I fight with my wife. Quando discutem, quando brigam, And it's usually a reaction. geralmente é uma reação. She may say,
Are you going to wear that, like my tie and shirt today? Ela pode dizer para você, você vai vestir essa roupa, essa gravata hoje? And my response is, oh, of course not, honey. What would you like me to wear? E a resposta dele, claro que não, meu amor. Qual que você gostaria que eu usasse? No. I'm a grown man. I can dress as I want. Eu sou um homem adulto, eu posso me vestir da maneira que eu quiser. Because that hurt. Porque eu fiquei magoado? What she said hurt. Porque o que ela disse me machucou? And it's hard for me to say, ouch. E é difícil quando nós falamos, ai. That was an internal owie. É um sentimento interno de dor, Instead, I'm going to fight ao invés de brigar, as a reaction. como reação. We react by substituting intimacy Nós reagimos substituindo intimidade with escapes. com fugas. Alcohol, Álcool, 18-hour workdays, trabalho. because I don't want to come home to the mess that's at home, so I'll stay at work. Eu não quero voltar para casa porque não é bom, então eu fico trabalhando até mais tarde. Escape from intimacy. É uma fuga da intimidade. We may throw ourselves into our children. Nós também podemos nos jogar completamente com os nossos filhos. Who is doing the ESO training? Quem que está fazendo isso? Alguém pode levantar a mão? Nobody. Nobody's. Oh, there's Yeah, one there way back. Raising kids God's way. Criando os queridos, ele está fazendo propaganda do curso agora. Ele tá criando filhos à maneira de Deus. It's about putting boundaries of the children don't run things. É a respeito de colocar limites para que as crianças não But tenham o seu lugar. if things are hard between me and my wife, well, I'm not married to her. Yeah. Se No as reaction. coisas- Role play. If things are rough between me and my wife, Se as coisas estão muito difíceis entre ele e a esposa, it's easier to focus on our child. é muito mais fácil você se focar em outra coisa, como as crianças. Escape. É uma fuga. We may escape by hanging out with friends. Eu também posso ter essa fuga com amigos. Or, Pastor Gail, Ou, Daniel, or we may get over-involved in church so we don't have to see our family. ou também nós podemos ficar extremamente envolvidos na igreja como uma maneira de fuga. Or even better, this happens in Wheaton. Ou até mesmo isso acontece na universidade dele. We over-spiritualize everything Nós espiritualizamos tudo as a way of escaping como uma maneira de fuga, because we're scared of really asking the hard questions porque nós estamos assustados com as perguntas difíceis. of ourselves and our spouse. Com nós mesmos e com o nosso cônjuge. So we're designed by God to know and be known. Então, nós somos projetados por Deus para conhecer e sermos conhecidos. To know God and be known by Him. Conhecer Deus e ser conhecido por Ele. To know each other and be known by them. Conhecer um ao outro e ser conhecido por um ao outro. And it has to be both. I can hide by just knowing. I just want to know you. You don't have to know anything about me. E tem que ser dos dois lados. Não adianta só você querer conhecer. Você também tem que deixar o outro lado, de ser conhecido. We have to do both, of being curious about the other and being vulnerable about ourselves. Mais uma vez, nós temos que fazer as duas partes. Também ser curioso a respeito da outra pessoa e também deixar a outra pessoa nos conhecer. And knowing leads into serving, to serve and be served. E também isso significa servir, também como ser servido. A lot of people are really good at doing for others, and then they're like, no, I don't need anything. Muitas pessoas são ótimas em fazer tudo pelos outros, mas quando os outros vêm ajudar, não precisa. Eu já não preciso da sua ajuda. It's been a very difficult thing being here in Brazil for me, É muito difícil para mim estar aqui no Brasil, because I've had to be vulnerable and need others to get places, to order, to figure out how to use the toilet. Ele se Humbling. sente muito vulnerável aqui no Brasil porque ele precisa de todo mundo para levar ele para os lugares, informações sobre onde é o banheiro, There's that drinking fountain. como funciona o bebedouro. Ele se sente muito vulnerável porque ele não entende. The drinking fountain, right? The bidet? Yeah. Ok. Don't you? Isn't that?
No, it's not for drink water. Okay. É como usar o banheiro, o toalete, ele fez I maior confusão. need a lot of help, and that's been hard. Pode ser? I need a lot of help, and that's been Ele precisa hard. de muita ajuda, essa é a parte difícil. Serving leads into forgiveness, Servir leva-nos a perdoar, because I'm going to try to interact with you, and I'm probably going to make a mistake. porque eu posso tentar me interagir com você e provavelmente eu posso estar fazendo algum erro. In fact, I know I've been making mistakes. Em fato, eu sei que estou cometendo alguns erros. There's a lot of hand signals in America that mean completely different things here in Brazil. Tem alguns sinais da mão que em América significa alguma coisa, mas aqui no Brasil significa outra coisa bem diferente. So I am sorry for offending. Então, desculpa se de alguma forma eu ofendo vocês. And we have to be willing to forgive and ask for forgiveness. Nós temos que ter a vontade de perdoar, também como pedir perdão. As we do this thing, intimacy, taking risks of being known, we're going to make mistakes. E quando nós fazemos esse jogo de intimidade, nós tomamos riscos de serem conhecidos. Do you want to help? Forgiveness leads into love. Perdão leva-nos a amar. To be loved Ser amado and to love. e amar. So vulnerability is about knowing both ways, serving both ways, forgiving both ways, and loving. Tá bom. Vulnerabilidade, então, significa conhecendo os dois lados. Tanto dar como receber. Servir, tanto dar como receber. Entenderam? Very good, isn't she? Oh, my gosh. Intentional transparency begins with our relationship with God. A intimidade intencional começa num relacionamento com Deus, primeiramente. And that will filter into our relationships with others. If we're able, E isso é o ponto principal. Esse é o início para depois nós seguirmos com o relacionamento com os seus outros. Primeiro com Deus. if we're able to be vulnerable with God, open about really what's happening with me, taking a hard look and bringing that before the throne, Se nós somos capazes de abrir a nossa intimidade primeiro com Deus, e nós podemos oferecer a nossa vulnerabilidade para Ele, então, depois com os outros. we know we have freedom in Christ to then take that risk with each other. Nós sabemos que nós temos liberdade em Cristo para fazer isso, para nos apresentarmos dessa forma, vulnerável. So we're going to do an exercise now. Everybody looks like you've gotten comfortable, so we're going to do an exercise, all right? Então, nós vamos fazer algum exercício agora. Todo mundo está confortável em fazer That algum was supposed to be exercício? dancing. Don't forget about it. Vocês querem dançar? Não. I would like you, if you have your partner here, your spouse here, I'd like you to talk with him or her. Se você tiver o seu marido ou esposa aqui, nós gostaríamos que vocês conversassem um com o If outro. you don't, that's fine. You can either journal or talk to a friend. Se você não tem, então tudo bem, você pode pegar um amigo ou realmente só você mesmo escrever. What I would like you to do is to share with your partner or be aware and share with yourself how you get reactive with God. O que ele gostaria que vocês escrevessem entre vocês, como vocês são reativos com Deus. Let me explain that a little bit. If you think about Jonah, Ele vai explicar um pouquinho o que ele quer. Pensando em Jonas, Jonah was reactive with God. Jonas foi reativo com Deus. God said, I would like you to go, Deus disse para ele, eu gostaria que você fosse. and he E went Jonas foi para o outro lado. the other way. Outro lado. That's reactive. Isso é reatividade. God starts to see you and interact with you, and you're like, ah! And Deus quer ver, Deus quer te conhecer, quer estar com você, mas, no entanto, você foge, você reactive. Reatividade.
lá. Bom. How do you hide from God? Let's take just a few minutes to discuss together. Just share, and the other person listen. Don't help them. So don't help her going, no, I see you hide by God this way, this way, this way. No. Como é que você se esconde de Deus? Então é para você conversar quais as formas que você usa para se esconder de Deus. Como Jonas fez. And he would never do that. That's Ele why. nunca vai fazer isso. Never. Nunca. Okay, so take a couple of minutes to share. Alguns minutos, gente, pode começar. We're not going to go into that. I might just ask for hands. How many people were surprised? And we'll leave it at that. If they want to share more. All right. Okay, this is hopefully going to be a launching pad, so sending out. Ok. Isso é só um início para vocês começarem. I want to give you some ideas of what to do once you leave here. I have no misconception. Eu gostaria de só dar uma ideia para vocês. Eu não tenho nenhuma preconceito. That me talking 90 minutes will change anything in our lives. Eu não tenho nenhuma uma ideia de que conversando sobre isso 9 minutos vai mudar muita coisa na nossa vida. But hopefully, with God's help, mas tenho esperança que com a ajuda de Deus, it will be a starting place to practice some of these things more and more in small groups. Isso vai ser um início para que a gente possa estar praticando isso mais e mais em pequenos grupos. With each other over café. Com o outro na hora do café. By the way, awesome coffee. A propósito, muito bom o nosso café. I'm not sleeping, but I love the coffee. Ele gosta muito do café. You should not drink it after midnight. Você não deveria tomar depois da meia-noite? So, how many people were surprised by how easy it was to identify escapes from God? Quantas pessoas aqui ficaram surpresas como é fácil para nós fugirmos dessa intimidade com Deus? Surprised? Yeah. When we stop and think about what's happening in us, we become aware of how we are running and how we are putting on masks with God, which is silly because He already knows us. É muito interessante isso, porque quando nós I forgot, it was too long. It's always surprising that we put on masks with God. É bem surpreendente quando nós colocamos máscaras mesmo para ter intimidade com Deus. Because He already knows us. E é interessante porque Ele já nos conhece. But it's our fear. Mas é o nosso medo. If He really knew me, if I really shared myself. Se Ele realmente me conhece, se realmente eu me exponho. Would He still, what we saw up on the screen last night, would He still die for me? Ele ainda vai ser um Deus para mim, como nós vimos na tela aqui ontem à noite?
It's easy to run. É fácil fugir. It's difficult to be vulnerable. É difícil ser vulnerável. So the next exercise is Então- the difficult one. Então, agora o próximo exercício é o mais difícil. With your partner, discussion partner, or journal pad, Novamente, com seu companheiro, ou com um amigo, ou só escrevendo. what can you do this week O que nós podemos fazer durante essa semana? to be intentionally, Ser intencionalmente, intentionally, intencionalmente, everybody say it with me, intentionally, vulnerable, transparent, vulnerável, transparente, trans- trans- and intimidade. intimidar, íntimo, Yeah, Com- intimacy intimate. with God this week. So how can you be intentionally vulnerable with God this week? Então, quando nós Share one podemos- idea with your partner Ah, tá. or write it down. Ok, então vocês entenderam. Durante essa semana, não. Nós vamos dividir agora. Como nós podemos, durante essa semana, ser intencionalmente transparente com Deus. Podem começar. Begin. Deu para entender o que é para fazer? Não? Vocês vão conversar agora como vocês, durante essa semana, poderiam ser mais intencionalmente, mais vulnerável, mais transparente com relação a Deus. O que vocês podem fazer? Intencionalmente. What she said. O que eu disse? Deu para entender ou não? O que é para... Deu? Tá. They got it. Yeah, it's harder Esse é mais difícil mesmo. than the defense. É. Someone said that? No, no, I'm thinking. Yeah. Well, Yeah, it's sweating. pushing. Yeah. You're sweating people. You make Making a them total- sweat. yeah. Well, that's what I blow up systems. That's what I do for a living. You were paid for that? Yeah. Oh my and they. I'll do this one time, and then What's your problem? When you're from the yeah, What was that? it was good. He Do you have a picture? yes. Oh, it might not come up because of I don't have the internet. If you look on my Facebook, I don't know. Are we Facebook friends? So where? Here. Yeah, right here. So. Okay. Prontos? Vulnerability is a little bit more difficult. Vulnerabilidade é um pouco mais difícil. And the reason is because of sin. A razão disso é por causa do pecado. When Adam and Eve were in the garden, they became aware Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles se tornaram conscientes of the potential of harm, the potential of intimacy, harmfulness of intimacy. The potential of harmfulness of intimacy. do potencial harmful. Harmful. Uh-huh. Oh, intimacy could hurt. O potencial, da possibilidade, da vulnerabilidade dessa intimidade que pode machucar. We have the effect of sin by our own actions, Nós temos o impacto do pecado nas nossas próprias ações, by the actions of others, ou também pelos outros, pelas ações dos outros conosco, and of unjust systems, e sinful no, systems. e no sistema nosso sistema de pecado. So structures of relationships, Relações estressantes, structures of organization,
Há estruturas de organização. Because like in the U.S., the government's a little corrupt. Do I have to explain governmental corruption? Nós temos que explicar a palavra corrupção aqui não, né? Ele falou que nós somos que nem os Estados Unidos em termos de corrupção. Deve ser. And that system, E nesse sistema, that system impacts the choices we can make living in a sinful context. esse sistema, nesse contexto também, eles podem interferir nas ações que nós tomamos. We're bound on every side by sin. Nós somos envolvidos em todos os lados do pecado. If we don't have Christ, there's no way we can have relationship with God. Se nós não temos Jesus Cristo, não há nenhuma forma de que nós possamos ter intimidade com Deus. Individual choice, not possible. Em escolha individual, não é possível. The goodness of my wife, my family, not possible. Na bondade da minha esposa, da minha família, também não é possível. Even going to a wonderful place of worship like PIB. Mesmo vindo aqui na PIB, Londrina, também não é possível. Will not free you from the binds of sin. Nós não somos livres das correntes do pecado. The only freedom we have A única liberdade que nós temos is our vulnerability in accepting what Christ does for us. é a nossa vulnerabilidade e aceitar o que Jesus Cristo fez por nós. Freedom in Christ is not freedom to do anything. Ser livres em Cristo não é ser livre por qualquer outra coisa. Freedom in Christ is about the ability to be vulnerable and intimate with God, again, after the sinful fall. Freedom in Christ Liberdade em Cristo is about our ability é sobre nossa habilidade to be vulnerable and intimate with God, e ser vulnerável na nossa relação com Deus. how He designed us. Como Ele nos projetou. So when you hear we're free in Christ, we're free for intimate relationship. We're not free to do whatever we want. Ok. Quando nós somos livres em Cristo, nós somos livres para ter relacionamento, não para fazer aquilo que nós desejamos. And we'll bump up against our own personal sin, our spouse's sin, the community sin. É sobre nosso próprio pecado, do pecado do nosso cônjuge ou da comunidade. And we'll become reactive. E nós vamos nos tornar reativos. As we're open and vulnerable with Christ, Quando nós abrimos nossa vulnerabilidade em Cristo, we have the ability to be vulnerable with each other nós também criamos essa vulnerabilidade com o outro, intentionally. intencionalmente. So we read Genesis 3:7. Nós vamos ler agora Gênesis 3, 7. Both realized their self-awareness of their vulnerability. Both Adam and Eve realized they were naked. Adão e Eva, eles deram conta que eles estavam nus. They realized they sinned. Eles se deram conta de que eles pecaram. And did they turn towards God? E daí, I ate the apple. então eles se voltaram para Deus e falaram: "Oi, Deus, nós comemos a maçã." No, they weren't intentionally open. Não, eles não foram intencionalmente abertos. They were reactive with God, they hid, but they were reactive with each other. Eles se esconderam. Eles se esconderam e eles Wore clothes. e eles Covered their, e eles se they covered their cobriram. nakedness. E They eles se cobriram. covered their vulnerability. Eles cobriram a vulnerabilidade deles. They stopped knowing each other fully. Eles pararam de se conhecer um ao outro inteiramente. They stopped knowing God fully. Eles pararam de conhecer a Deus. They realized the sin had created separateness Eles acabaram entendendo que o pecado criou a separação and the risk of injury. e o risco de se machucar. How do we cover ourselves with each other and with God? Como que nós cobrimos a nós mesmos e com relação um com o outro e com relação a Deus? What masks do we put on with each other? Quais as máscaras que nós colocamos um no outro? What masks do we put on with our spouse?
Qual a máscara que nós colocamos quando nossos relacionamentos com o nosso cônjuge? Another exercise time. Outro exercício, yay! We're going to take 5 minutes, and I would like you to share with your spouse or journal 5 minutos, vocês vão dividir aí com o marido ou... This one's going to be more difficult. Esse ainda vai ser ainda um pouco mais difícil. We start out easy. Nós começamos fácil. It's like weightlifting. You start out with light weights, Nós começamos como se fosse na academia, começando com os pezinhos pequenos. and we're going to just keep on putting on the E iron. colocando mais peso e mais peso e mais peso, até que a gente não consiga mais levantar. So I would like you to share with your spouse how you experience them Eu gostaria de vocês dividissem com o seu cônjuge como você, põe a experiência hiding from you. de esconder um do outro. So I would say, I see you hiding from me in this way. Ok. Como que você se esconde um do outro? Um vai falar para o outro da maneira que você se esconde. Eu vejo que você se escondeu dessa forma. The spouse that's listening Um vai falar e o outro vai escutar. will first have to do this. Bom, primeiro nós vamos ter que respirar fundo. Let's try it. Everyone together with me. Praticando, respirar fundo. And then relax your shoulders. Relaxa os ombros. And you're going to listen openly. Você vai ouvir o que o outro tem para falar abertamente. Don't try to defend yourself. Não se defenda. But you don't understand. The reason I do that is Não se defenda como assim, mas você não entendeu por que eu faço isso? Não façam isso. Respira and listen. e só escuta. All right, have at it. Tudo bem? I'm watching. I know. Quê? Não tá Should não, I? tá bem, So, tá bem adiantado. do you think we skip the covenant part? I think we're doing great. We're doing okay? It's till 9. What do you think? There's a lot. Okay, so skip I'm that. thinking, I think we, I think that's nice. yeah, that's the It more was important there, part. yeah, So we maybe talk this- about the vulnerability. Uh-huh. Oh, I do talk about we make a covenant when we enter marriage. I could probably go through this quick. Can we go through this fast? Well, they know this though, right? They do. I think we just start there. Okay. You should be. Even. No, I'm so nervous. It's just when you turn your back to me. No, that's okay. You don't worry. That's when you feel I'm escaping. You want water? I have that right there.
They're way far away back there. Vocês estão muito longe aí, lá no fundo. I just want you to know I love you up in the back as well. Ele está querendo falar que ele ama vocês também aí do fundo, mesmo do povo daqui. Let's hear it from the balcony. Ele quer ouvir alguma coisa de vocês aí. This doesn't have to be serious. We can have fun. Part of being intimate is being willing to play and take risks, right? Isso não precisa ser sério, a gente pode se divertir junto. Isso faz parte da intimidade, é tomar riscos. Even hard conversations can be fun if we're willing to kind of let go a little bit. Até mesmo as conversas mais difíceis podem também ser divertidas se a gente deixar isso acontecer. So I'm going to kind of skip over one thing. I'll let you know what I'm skipping over. If we have time, we can come back to it. But the idea of covenant. If not, maybe some of the pastoral staff can preach on covenants sometime in the future. There's 5 covenants that we see. Noah. Oh. Não, there's 5 covenants. Just say there's 5 covenants. Existem 5 tipos de aliança, You can de totally- pacto. E ele não vai falar. You're not talking about the No, five. I'm just gonna Não, briefly say- ele vai dizer rapidamente porque depois o pastor pode falar isso com a gente porque tem outros assuntos mais importantes que podem ser tratados. And you realize if I get going like that, you can say whatever. I have no idea what you're telling Ok? them. Eu posso dizer o que eu quiser hoje porque ele não vai entender nada do que eu estou falando. I have to be very vulnerable and trust. Ele está muito vulnerável comigo e tem que confiar muito em mim. She could be telling you about the Londrina soccer team. Ela poderia All tá- football club. Ou poderia estar falando de futebol. Não, I don't think so. There are many people that speak English here. Oh, Oh, good. yeah. Boom. So there's 5 covenants. Noah As 5 pactos, primeiro com Noé, from Genesis 9, Gênesis 9, Abraham from Genesis 12, Abraão, Gênesis 12, where he's setting up a special relationship with quando, Abraham. quando Deus fez um relacionamento especial com Abraão, Moses, Exodus Moisés. 19, Êxodo 19, giving of the law to the Hebrew people. dando a lei para o povo hebreu, Covenant with David, ou a aliança com Davi, and then the new covenant in Christ's blood. e o novo pacto com Cristo. Covenant is important in Scripture. A aliança, o pacto é muito importante nas Escrituras. And the covenant between Christ, the new covenant in Christ's blood with his church, E essa aliança em Cristo com a sua igreja is described as é descrito como Alguém disse marriage, marriage, casamento. the bride of Christ A noiva de Cristo is the church. é a igreja. So we have this wonderful vision of marriage as a covenant. E nós temos então essa maravilhosa imagem de Jesus com o casamento com a igreja. We make a covenant when we enter into a relationship. Nós fazemos uma aliança quando nós entramos num relacionamento. There's a great story about covenant and marital response. Há uma grande história sobre essa aliança no casamento. Hosea. Na Bíblia fala do profeta Oséias. God told him to marry Gomer. Deus disse para o profeta Oséias para ele se casar com Gomer. She was hot. Ela era muito sexy, muito bonita. Most beautiful in Israel. Ela era a mais bonita de Israel. You got to make the joke to Israel. Ok. Ela era a mais bonita de Israel. I think I'm starting to understand Portuguese. Holy Spirit, come. Vem, Santo Espírito de Deus. And then God said, your wife will be unfaithful to you. E Deus disse para ele que a esposa dele seria infiel para ele. Talk about being vulnerable. Ele estava falando sobre ele ser vulnerável. And so he married Gomer, Então, ele casou-se com Gomer. and people started to talk about Hosea behind his back. Então, foi muito chato, porque as pessoas começaram a falar de Oséias atrás dele, nas costas. Why is our prophet with a prostitute? Por que o profeta está casado com a prostituta?
doesn't that give shame to God? Ele não está fazendo isso ser vergonhoso para Deus? How horrible. Que terrível. I learned the Portuguese word for gossip, Ele aprendeu a palavra but it's hard for me to say because murmurar, a fofoca. Yeah. In English, it's very close to something not to be said in church. Fofoca? Yeah. But that's what's happening. Mas é o que estava acontecendo. As pessoas estavam fofocando a respeito de Oséias. I am glad that fofoque never happens here in PIB. Ele está muito feliz que a fofoca nunca acontece aqui na PIB Londrina. Oh no, They PIB. You said Londrina? Or that's PIB. PIB Londrina, okay. PIB. So we're going to have a fight a second. What? So Gomer left him, Então a Gomer deixou Oséias. and she slept. She had a lot of lovers. I Ela said, teve children. alguns amantes. I see there's children, so I'll clean up my act. Ele está preocupado com as crianças, mas it's okay. It's okay. And she lived with another man. E ela foi morar com outro homem. Seems like Hosea should be okay to move on. Parece que Oséias estava ok, ele poderia levar a vida dele. And what God told Hosea to do, E o que Deus disse para Oséias fazer? because remember, women were property at that time. Lembrem-se que a mulher ela era propriedade do homem naquela cultura, naquele contexto. It's not like it is today, Não é culturally. como hoje, Maybe. talvez. Different talk. Sorry, different talk. That's a different talk. É outra conversa, para outro dia. That God not only said to continue to be loving towards her, but pay their rent. Então Deus falou para Oséias que ele era para continuar ainda amando e além disso pagar o aluguel dela. She's living with another man, pay their rent. Ela estava vivendo com outro homem e ele tinha que pagar o aluguel dela. I like to think I'm a giving man. Eu acho que eu sou um homem que gosta de dar as coisas, ser generoso. Mas, That's about the limit of my vulnerability right esse é o there. limite da minha vulnerabilidade. Because psychology has a word called enabling. Em psicologia, nós temos uma palavra chamada que não estou hábil para. I'm going to help you continue to do your dysfunction. Eu vou ajudar você a continuar a fazer a sua disfunção. Like if you're too hungover from a night out, Se você está muito cansado da sua noite fora, the spouse will call in, oh, he's sick today. He can't come into work. então a esposa liga e fala assim, ele não pode trabalhar porque ele está muito cansado hoje. So God told Hosea, pay their rent. Então Deus disse para Oséias, pague o aluguel. Am I the only one having a problem with this? Eu sou o único que tem problema com isso. Think that's okay? Você acha que está tudo bem? Better man than me. So Hosea pays the rent, and then Gomer sold into slavery. Então, Oséias pagou o aluguel e a Gomer foi vendida como escrava, foi levada como escrava. She finally got what she deserved, right? Consequences for our actions. Então, finalmente, ela conseguiu aquilo que ela merecia, não é? As consequências vieram depois das ações dela. And I'm sure Hosea was, Ele tem certeza que Oséias estava, and then he heard, Hosea? E Deus vem então falar, Oséias. I'm pretty sure, oh no, what's going to be this time? O que vai ser Deus agora? Hosea, you need to buy your wife back. Oséias, você tem que comprar essa mulher de volta. And honor her. E honrá-la. This is a metaphor for the Israelites of God's pursuing them. Isso é uma metáfora de como Deus nos procura. God's covenant with his people is about, I am going to reach out with you, I'm going to seek intimacy with you, o pacto de Deus com o seu povo é Deus nos alcançando, Deus nos procurando. You violate that, and I'm still going to love you. Nós violamos isso e mesmo assim Deus fala, eu te amo. Still going to pursue you. Eu ainda vou te procurar. And we see that with Christ. In our sinful state,
E nós vemos isso em Cristo. Com o nosso pecado, He died for us. Ele morreu por nós. He bought us out of that slavery. Ele nos comprou dessa escravidão. Are we going to accept that? Nós estamos desejosos de aceitar isso? Hang on to this idea about covenant, because we're going to talk about it in our relationships. Espera um pouco sobre essa ideia de pacto, que nós vamos voltar a falar daqui a pouco. Just as God loved us Como Deus nos amou and honored us in our covenant, e nos honrou, regardless of what we have done, independentemente daquilo que nós temos feito, in a vulnerable position, e uma posição vulnerável, He brought us back through the death and resurrection of Christ. Ele nos comprou de volta através da morte e ressurreição de Cristo. This is the vulnerability we're called to É essa vulnerabilidade que nós estamos falando in our relationships with our no spouse nosso relacionamento com o nosso marido e esposo, and in our relationship as a body of Christ. e também no relacionamento com o corpo de Cristo. I'm a marriage therapist, so I'm going to talk about marriage, but this is about relationships with each other as well. Eu sou um terapeuta de casamento, mas eu também estou falando aqui do relacionamento que nós temos juntos, um com o outro, como igreja. So we're called to live out God's model of covenant in our marriage. Nós somos chamados a ter esse modelo de pacto também no nosso casamento. So Paul decided to help the church in Ephesus to address this. Então, Paulo resolveu ajudar a igreja de Éfeso. There were struggles in relationships in Ephesus. Eles estavam tendo muitos problemas com o relacionamento na igreja de Éfeso. The religious leaders had an idea of how things should be. Os líderes religiosos tinham uma ideia de como as coisas deveriam ser. That was influenced by culture. Essa era uma influência da cultura deles. Slaves had no rights with masters. Masters had no responsibility to slaves. Os escravos não tinham nenhum direitos com os que dominavam eles, e os mestres também não tinham nenhum direito com os escravos. And Paul said there's responsibilities both ways. E Paulo disse que há uma responsabilidade das duas formas. Slaves, obey your masters Os escravos devem obedecer os seus mestres as an act of worship, como um ato de adoração as to the Lord. para o Senhor. So it's not about the worthiness of the masters. Não é apenas reclamando dos mestres. Your responsibility is being intentional as an act of worship. A sua responsabilidade é ser intencionalmente como um ato de adoração a Deus. And the more radical response was how the masters were supposed to treat with honor their slaves. E também do outro lado, como os mestres deveriam tratar os seus escravos. Some people get upset by that. They're saying, well, that's supporting slavery. The context is Paul was starting to change the idea of relationships. Algumas pessoas não são muito boas com isso, porque eles pensam assim, então você está suportando, você está apoiando a escravidão? Não, Paulo estava apenas dando algumas ideias sobre esse assunto. And then we get into Ephesians 5:21, where it's submit to each other. Então nós entramos em Efésios 5:21, quando fala que nós devemos sujeitar-vos uns aos outros. One way of seeing that word submit is to line up. Quando nós vemos essa palavra submeter, quer dizer sujeitai-vos. In elementary school in the States, we have the kids line up after recess. They're running all around, and it's time to line up to go in. Quando as crianças estão na escola, quando elas estão voltando do intervalo, elas têm que ficar em linha, uma atrás da outra. They're following kind of the direction Eles estão seguindo as direções and working together. e trabalhando juntos. We're supposed to submit to each other. We're supposed to align together in relationship to Christ. Então nós também fazemos a mesma coisa. Nós devemos nos submeter uns aos outros, sujeitar-vos uns aos outros. Como também. Just as Christ aligned himself with the Father in Gethsemane. Como Jesus fez a mesma coisa, ele sujeitou a Deus quando estava no Getsêmani. It wasn't easy. Não foi fácil. Sweating, crying blood, the struggle of vulnerability. Ele estava suando sangue, chorando e sofrendo com a vulnerabilidade dele. And yet lining up. E ainda se sujeitando with the Father's will.
com a vontade, na vontade do Pai. So must we be aligned together. Então, nós também nos devemos sujeitar uns a nós mesmos, a cada um, né? Someone back there said, how do we align? I heard. Someone said, how do we align? Alguém lá no fundo disse assim, como é que nós nos sujeitamos uns aos outros? I'll answer that. Philippians 2. Eu vou responder a isso. Filipenses 2. Philippians 2. It's how do we... Can you read Philippians 2? Vamos ler Filipenses 2, por favor. The two, Do. two, but which verse? Até o 8. Você quer ler para mim? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. So doing nothing in faction and conflict, Fazendo nada em moda e conflito, doing nothing in vainglory, a não fazer nada em vanglória, but in lowliness, in vulnerability, in openness. mas em solidão, em vulnerabilidade e a openness, abertura. Right? We enter into relationship. Nós entramos num relacionamento. So here we see the example of Christ in humility, Nós podemos observar o exemplo de Cristo quanto à vulnerabilidade, in love, em amor, in valuing others, valorizando um ao outro, and in sacrifice. e sacrifício. These are what we're called to align ourselves with each other around. Isso significa que nós sujeitamos uns aos outros. So come back to Ephesians 5 with me, Ephesians 5, 20 through to 24, fun part. Então agora voltem de novo com Efésios. In the States, a lot of husbands quote this to their wives. In the United States, a lot of husbands quote these two verses to their wives. Nos Estados Unidos, muitos maridos gostam de falar isso para suas esposas. Just to be helpful. Só para ajudar um pouquinho. Does that happen here? Isso acontece aqui também? No. Just in US. Okay. Would you tell me if it did? Se vocês me diriam se isso acontecesse aqui? Se os maridos apontassem Efésios 4 para as esposas? É 5? I'm a troublemaker, so I just want to stir things up a Eu little gosto bit. de fazer um pouquinho de problema para vocês. The idea here, though, is submission is this alignment. How are you aligning with your husbands? Como é que nós estamos sujeitando com os nossos maridos? This is the cultural shift from property to having a say. Isso é uma mudança muito cultural de propriedade para ser igual. Does your house ever kind of align to you? Does your car ever align to you? Car? Yeah, your auto. Ah. Does it adjust to get in line with you? The car? The house or the car? A tua casa, o teu carro se sujeita a você? Yeah, no, it's property, Não, porque é propriedade. right? You align it, you move it. Você se sujeita, você move.
And this was the view, women were property, and yet Paul says, women, align yourself. Essa é a vista quando se fala de propriedade, mas Paulo diz, mulheres, se sujeitai-vos. Paul's not treating women as property. Então, Paulo não está tratando as mulheres como propriedade. He's telling them they're equally valuable. Ele está falando ali nessa carta que as mulheres são igualmente valorosas. Back to that Genesis story. Mas isso é? Back to the Genesis story. Voltando para a história de Gênesis. That we're equally valuable. We're made of the same stuff. Paul is reminding, align yourself. Be intentional in relationship. Be intentional in relationship. Sendo intencional, a little before you said it was interesting about we are made the same stuff. Nós somos feitos da mesma matéria, então nós somos igualmente. And Paul's telling women, you have the ability to be intentional. You're more than property. You're just as valuable então as Paulo men. também está dizendo para a mulher, vocês podem ser, vocês têm a habilidade de ser intencionalmente, porque vocês são feitos da mesma substância. And he's not telling them to be aligned with their husbands because their husbands deserve it. E ele não está falando que a gente precisa se sujeitar aos nossos maridos porque eles merecem. Praise God for that. I'm so glad my wife doesn't get in line with me because I deserve it, because I know myself. Obrigado, Senhor, por isso, porque eu me conheço, eu sei que minha mulher não seria se sujeitar a mim só porque eu mereço, porque eu não mereço. If she aligned herself according to my worthiness, porque se ela fizesse se sujeitasse a mim de acordo com o meu merecimento, but she's aligning herself as an act of worship to God. Mas Her response to me is intentional act of worship to God. I can keep going. Sorry. Mas, say again, please. You align to your husband. Yes, eu sou Not sujeita ao meu because he's marido. worthy. Não porque ele merece. He's a nice guy. Ele é legal, mas não merece. You do it as an act of worship. Eu faço isso como adoração a Deus. So your intentional response in marriage isn't about the other. Então a minha intenção no casamento não quer dizer a respeito dele. You hear that freedom? I no longer have to treat you according to what you're doing back to me. I can treat you as an act of worship. Então eu não trato você de acordo com o que você retorna para mim, mas como um ato de adoração. No amens? No what? No amen. Não, ninguém falou amém por isso, gente. Ele está reclamando. Is this on? It doesn't have your spouse doesn't have to dictate your response. O seu marido não tem que detectar a sua resposta. That's reactivity. If you do something and I say, "Well, you made me do that," that's reactive. A reação é assim: você faz alguma coisa e você leva o outro e fala assim: você me fez fazer isso. Or if I feel, "Well, I don't have to treat you well because you're treating me." Ou então eu posso falar assim: eu não tenho que tratar você bem porque você não me trata bem também. Badly. Você não me trata bem. Yeah. Okay, so you get that idea. Vocês... Let's talk about the men. How many men do we have in the room? Agora então vamos falar com os English homens. speakers. Okay, that's all the men we have in the room? Gente, quem for homem levanta a mão aqui, por favor. Now they got now it. I don't know what it means to be a man. Vulnerable. Agora strength. que eu entendo o que é ser homem, vulnerável. Is that me? I don't know. So verse 25 through 33 is about husbands. Which book? Ephesians 5. Ephesians 5, Efésios 5. 25 through 33 is about husbands. 25. How many people were at the Pascua, the Easter celebration? Quantos estavam aqui para a nossa cantata da Páscoa? Last night. Ontem à noite. You remember what we saw on that screen? Vocês lembram o que a gente viu aqui nessa tela? That's how husbands are supposed to be. É aquela do Sacrifice of Jesus. Amen, sister. Quando houve aquele sacrifício de Jesus, é isso que os maridos devem fazer.
Oh, now I hear the women. Uhul! Ooh, it's hot up here. All the women are like, yes, and all the guys are like, what are you doing? You're one of us. Você é um de nós, o que você está fazendo? They know. They got it, yeah. That's universal. How do we sacrifice? How do I sacrifice? Como eu me For my sacrifico wife. pela minha esposa. I am supposed to love her as Christ loved the church. Eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. And what I saw last night scared me. E o que eu vi ontem à noite me If, assusta. if I really believe this word, E se eu realmente acredito nessa palavra, that's what I have to be doing. é isso que eu tenho que fazer. That's being vulnerable. Isso é ser vulnerável. That's strength. Essa força. That's freedom in E isso é relationship with liberdade num God. relacionamento. And I have to do that. Eu tenho que fazer isso. I do not like this passage, Eu realmente não gosto muito dessa passagem, and yet it's God's word. mas é a palavra de Deus. How do I love my wife as Christ loved the church? Como eu posso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? He set aside himself, what was due him. He set aside his glory. He satisfied? Jesus set aside Set aside. Ele deixou de lado a sua glória his glory for us. por nós. How are you setting aside your glory for your wife? Como Not just you, vocês, everybody, but como vocês, homens, vocês deixam de lado a glória de vocês em favor da sua esposa. what does that look like? O que isso se parece? How do you, when you're interacting with her, present her as clean, blameless, and holy? Como é que nós nos interagimos Clean, pura, blameless, sem culpa and holy. e santa? What does that look like? If I was to live with you for a little while, Mario, Se eu tiver que morar com você um pouco, Mário, what would I see? o que eu vejo? I've lived with Mario for 2 days. Eu estou morando com o Mário aqui, o Mário Rocha, 2 dias. Look, he's turning red. Por que ele começou a ficar vermelho? This is not how you should treat people that treat you well. I'm sorry, Mario. But what would I see if I observed your marriage? O que eu vejo? Então, se eu posso observar o teu casamento, How would I see you being like Christ to your wives? como é que eu vou ver você sendo Cristo para sua esposa? God states that due to sin, Deus declara que devido ao pecado, por causa do pecado, husbands will struggle with this. os maridos vão sofrer com isso. É difícil. It won't be easy, Não será fácil. and you'll make a lot of mistakes. E nós vamos fazer homens, né? Vão fazer um monte de erros. But remember what I said, it's about knowing, Mas lembre do que eu disse a respeito sobre conhecer, serving, servir, forgiving, perdoar and loving. e amar. I love baseball Eu gosto muito de beisebol. because if you hit the ball 3 times out of 10, Se você consegue acertar 3 bolas de 10, you're a Hall of Fame player. você é um jogador excepcional. Men, let's try to be Hall of Fame baseball players and being Christ to our wives. We'll start there. Então vamos começar sendo como jogadores de beisebol. Vamos começar lá. 3 out of 10 times. 3 de 10. Good starting spot. É um bom começo. We have to find a starting spot of taking risks and trying and failing and trying again. Nós temos que começar a tomar esses ciclos, de mesmo que falhando, tentar novamente, falhando e tentar novamente. Oh, and one other thing. We don't love our wives like Christ loved the church because they deserve it. E mais uma coisa, nós não amamos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, porque ela merece isso. We didn't deserve Christ's love. Também nós não merecemos o amor de Cristo. I love my wife as Christ does, Eu amo a minha esposa como Cristo ama, as an act of worship. como um ato de adoração. I want to make this shift in our heads. We're not treating each other based on what we deserve. We're not reacting to each other by what happens. Eu quero fazer uma mudança na nossa mente. Nós não devemos tratar as pessoas como por causa do jeito que eles nos tratam. But we're loving each other. We're aligning and sacrificially loving each other as worship.
Mas como a sujeição uns aos outros, nós estamos amando um aos outros como um sacrifício de adoração. I have another whole talk about our sex lives as acts of worship, but that's something completely different. We'll save that for another time. Ok, ele gostaria também de falar um pouquinho da nossa vida sexual como um ato de adoração, mas isso vai ficar para a próxima vez. But it's Não agora. interesting to think about, right? Do you think about God Mas é uma coisa que a gente deveria pensar sobre. Nós when you're pensamos sobre sexually Deus intimate? When you're sexually intimate. com sexualidade, com intimidade sexual. Let that bump around in there for a Vou little bit. deixar na cabeça de vocês esse assunto por um pouco. Time to exercise. Vamos fazer mais um pouco de exercício. Vamos Right. lá. So I would like you to think about a situation that you've had a fight this last week. Então, eu gostaria que vocês pensassem agora numa situação que você tiver uma discussão durante essa semana. It can be a big argument, a small argument. Pode ter sido um grande problema, um pequeno problema. It can be something that's never been resolved or is fairly common, like who's going to do the dishes when we get home. Pode ser alguma coisa que nunca foi resolvida, ou alguma coisa bem comum, como assim, quem que vai lavar o prato quando a gente chegar em casa? By the way, guys, doing dishes, sexy. Doing dishes is sexy. Ok. Lavar os pratos, homens, é bem sexy. So agree on a topic to fight about. Not fight about. Agree about a topic that you have had an argument about. Ok, então vocês achem um problema que vocês tiveram uma discussão. And we're going to take turns talking about it and listening. Então vocês vão uma hora um fala, o outro escuta. Again, if your partner's not here or you don't have a partner, jot this down about Mais uma any type of vez. relationship. Se But- você está sozinho, take notes, anote. The couples in the room, I want you to touch each other appropriately for church. Se há casais aqui no salão, vocês podem Might be holding hands, pode segurar a mão, arm around her, pôr o him, braço, alguma coisa que seja apropriada para a igreja. look into each other. What you said? Appropriate. Appropriate. Look into each other's eyes. Olhe nos olhos. Not creepy like that. Não, Nice, não, assim esquisito. Say, not creepy like this. Não. But nicely, look into each Nicely, other's eyes. bem- Husbands, you're going to start as the speaker. Or males in the relationship, you're going to start as speaker. Tá, os homens começam falando. Share how you will love your wife as Christ loved the church in this current situation. Então, desse problema que você teve, que vocês vão discutir agora, mostre como é que você pode mostrar para sua esposa que você a ama como Cristo amou a igreja. Women, hold 2 on. hours. 2 hours. I'm never being invited back. Nunca ninguém convidou ele de volta para um segundo. Yeah. Everybody breathe too, please. So, wives, women, Esposas, agora é com as esposas. you're going to be the listeners. Vocês vão escutar agora, Just listen. apenas escutar. Difícil, hein? Communicate your understanding of what he is saying. Então, comunique o seu entendimento sobre o que ele está dizendo. Do not Não put your own comment, comente nada, correction, ou corrija, or addition to anything he's saying. ou adicione alguma coisa naquilo que ele disser. If there's a pause of silence, Se há uma pausa, se há um silêncio, just continue to look into his eyes and breathe. apenas olhe nos olhos e respire. Fundo. Once that happens, I'll have you switch and you'll take the other turn and I'll tell you, wives, what you're supposed to talk about, okay? So let's do the men The men first first. speaking and women listening, and then we'll come back Então- together and switch. Ok. Então, primeiro os homens, vocês entenderam a tarefa, o exercício? Primeiro os homens, mulheres só escutam, depois uma hora ele vai inverter os papéis, tá? Daí troca. Go. There's a lot of people, singles are leaving.
wanted it to be 90 minutes, a little bit long. About strength and weakness. Yeah, here we go. On behalf of not on my own glory, save my weakness. I think the second weakness. What he said was the main verse for this talk. Yeah. No, not today. It's okay. It's just about our strength, yeah. No, no. Yeah, we're doing this. Okay, good? Enough? Pronto? Okay. This can be difficult and can bring up a lot of emotions. Isso pode ser um pouco difícil e também trazer algumas emoções, para ficar muito emocional. My point is not to cause pain, O meu interesse não é causar nenhum problema, nenhuma dor, but it's about being open and leaning into that pain if it's there. mas é sobre estar aberto e realmente, se houver algum problema, se estiver lá. Because it's through these painful moments, it's through these crises, it's through these wounds Porque através dessas feridas, através desses momentos de dores, that there's space for growth and connection and intimacy. é que há um espaço para crescimento, conexão e intimidade. So I just wanted to say that. All right, women, your turn. Nice preface, right? Agora, as mulheres. You get to be the speaker. Agora a mulher é que fala. Again, eye contact, touch. De novo, olhos nos olhos. Share how you Toques. will align yourself Agora você vai colocar como é que você se sujeita with your husband on this topic. com o seu marido. The conflict that you thought of. Nessa situação que vocês tiveram de conflito, a mesma situação. Como é que vocês agora, vamos falar, como é que vocês se sujeitam? Listeners, husbands, Os maridos só escutam, don't try to develop a list in your head não desenvolva nenhum preconceito na sua cabeça, or a plan on how to solve the problem ou planejar resolver o problema, or think about the World Cup that's coming up. ou ficar, enquanto ela fala, você fica pensando na Copa que está chegando. I want you to be behind your eyes looking at her thinking only about what she's saying. Eu quero que você realmente olhe nos olhos dela e preste atenção naquilo que ela está falando. The best fight I had with my wife A melhor discussão que eu tive com a minha esposa was when she was sharing with me and I kind of looked at her and said, foi quando ela estava conversando com ele estava olhando para o nada e você disse. so what I hear you saying is, Bom, o que eu ouvi você dizer é, which is a therapist technique, porque é uma técnica do terapeuta, and she kind of verbally said, ela verbalmente ela disse, I want David here. I don't want a role. I don't want a clinician. eu quero o David aqui, eu não quero simplesmente o papel. And you know what I did? E você sabe o que eu fiz? All of the women in the room know this look. Todas as mulheres aqui dessa sala provavelmente conhecem esse olhar. I've got nothing. Eu não tenho nada. To be present, I was hiding behind my techniques. Para estar presente, eu, na verdade, eu estava escondendo atrás das minhas técnicas. Men, as listeners, don't hide. Homens que escutam não se escondem.
Be present there. Sejam presentes, estejam presentes. Discuss. Agora discuta. To ask for a few of them to come and talk. You are going to ask for a few of No. them? No. Okay. I was going to, but we're going to skip that. We're just going to ask about, I'm going to give them the homework and then see if they have questions. Okay. So I think we'll just go to asking about, or I'll tell them, Yes. I'll give them homework. For some reason, there's a lot more talking. Por alguma razão, a conversa é muito maior. Where I want to give you a homework. So that's a technique I would like you to use. Eu vou dar para vocês uma lição de casa, então essa é a técnica que eu gostaria que vocês usassem. So I'm going to give you, I'm a professor. Eu sou um professor. I'm a professor. Eu sou professor. I'm a professor. Eu sou um professor. And I give homework. E eu dou tarefa de casa. So I'm going to give you homework. Eu vou dar tarefa de casa. It's self-graded. It's self-created. Yeah, I'm going back to Wheaton tomorrow. I'm not going to collect all their homework and grade it. Vocês mesmos podem criar. So, because I'm going back to Wheaton, I'm not going to grade all their work. Ah, ok. Ele não vai checar porque ele vai embora. Então vocês. So you all will grade your own work. Don't grade each other's work. Ah, it grader. Vocês mesmos vão se dar notas porque ele não vai estar aqui para dar nota para vocês pelo trabalho. Grade your work. Vocês mesmos vão dar notas para o trabalho de vocês. So every morning, Toda manhã, at least for this next week, pelo menos pela próxima semana, I want you to ask each other a question of attunement. eu gostaria que vocês fizessem a vocês mesmos uma pergunta da conciliação. So you'll look to your partner Bom, você olha para o seu marido, esposa. and say, what would make you feel more valued, loved, or appreciated today? O que faria você se sentir mais Valued. valoroso, amado e apreciado? You don't need to Hoje. do anything other than ask. Não faça nenhuma outra coisa a não ser perguntar. Because this isn't about a request. Isso não é respeito não se refere a uma pergunta It's about lining up. na verdade é a respeito de sujeição, de se sujeitar. Me communicating interest in knowing what's happening, what would make you feel more loved, valued, and appreciated, Quando nós perguntamos o que faria a outra pessoa se sentir um pouco mais apreciada, and being able to be aware of what that is and be able to say, this is my need. This is what would make me feel valued. This is what would make me feel isso faz com que appreciated. você também diga o que faz você se sentir mais apreciado, o que faz você se sentir mais amado. It's a to know and be known exercise. É aquele exercício do conhecer e ser conhecido, do amar e ser amado. So, question of attunement. Então, a pergunta da conciliação, I want to hear them say it. Question of attunement. ele quer que vocês digam, em português ou em inglês? Yeah, in Portuguese. Em português. A pergunta da conciliação. Muito fraco. Vamos tentar de novo, gente, por favor. I'm working hard up here. You can give a little back. Ele está trabalhando tão pesado e vocês vêm com esse... Por favor, sejam mais pesados. Question of attunement. A pergunta da conciliação. Bone. Second homework. Segunda tarefa. Every night, share a positive interaction that you noticed the other making. Toda noite vocês vão fazer uma avaliação positiva. No, positive. Just positive. Just positive. No, we're good at negative. Ok. Então vocês vão fazer toda noite uma avaliação positiva do que o outro fez. Once a week, Uma vez por semana, in the morning, pela manhã, share a prayer concern that's on your heart. divida alguma oração que tá te preocupando no seu coração. Fale com ele ou com ela. So we have question of attunement,
Então, nós temos, revisando, a pergunta da conciliação, noticing a positive, reparando no que foi feito de positivo, and a prayer request. e o pedido de oração. The last homework assignment A última tarefa is to pray for your spouses or your relationship with someone else, they're flourishing. para que nós possamos estar orando pelo outro, pelo nosso marido ou esposa, para que eles cresçam, para que eles prosperem. It's not, dear Lord, help my wife understand me more. Não é assim que você vai orar, Senhor, ajuda minha esposa a me entender. No. Não é assim. It may be, dear Lord, help me understand what would help her flourish. Senhor, a oração vai ser assim, Senhor, ajuda-me o que eu posso fazer para fazer com que ela prospere. Help me know how to encourage my husband today. Como é que eu poderia fazer para encorajá-la mais hoje? Those are the homework assignments. São essas 4 tarefas que nós temos que fazer. If I ever get invited back, Se eu for convidado para vir aqui novamente, I'm going to check in to see how that's going. eu vou checar isso, se vocês fizeram. Bone? I'd like any questions. It makes me nervous, a group this size, to ask for questions, but any questions? We have about 5 minutes if there's things you want to know about. Sandra. Bom, ele fica um pouco nervoso de falar para abrir questões para um grupo tão grande assim, mas se tiver alguém que tem alguma pergunta, nós temos 5 minutos para alguém, se quiser levantar para fazer uma pergunta, pode me fazer. Sandra. Para ele. Ah. Bom, eu posso dar uma resposta, né? Eu não sei. So I'm an impatient American. Eu sou uma América bem impaciente. I see no hands. Eu vejo que não tem nenhuma mão. So I am going to just give us a blessing. Então eu vou apenas então dar a bênção. Now may our Lord, Senhor, não importa who is able to keep you from stumbling, que o Senhor nos mantenha longe de cair equip you with every good thing e mantenha-nos em cada boa coisa, in order to be intimate with Him, que nós possamos ser íntimos com Ele, intimate with your spouse, íntimos com o nosso esposo, and marido, intimate with each other as the body of Christ. e ser íntimo com o nosso marido como em Cristo. Go in peace. Vão em paz. Thank you. Nós só temos que agradecer a Deus e mostrar a nossa vulnerabilidade. É o caminho de Deus ao mundo. Jesus se tornou fraco. A fraqueza de Jesus é a sua fortaleza. Quando nós nos colocamos muito fortes, nós estamos na posição de Satanás. Uma posição de grandeza. Ser esvaziado, revelar quem nós somos, a nossa fraqueza, é o caminho da intimidade. Que Deus nos conceda ser simples e vivermos fazendo perguntas de reconciliação, onde nós possamos dizer ao outro qual é a expectativa que você tem e eu possa ser parte da solução. Temos muitas coisas positivas e normalmente a gente só vê o negativo. Cada dia que a gente possa ver
um pouco daquilo que o outro fez, mesmo que seja menos, mas o positivo. Poderá fazer uma nova cultura na nossa maneira de pensar. Porque nós usamos muito o lado feio das coisas. Eu me lembro uma vez, o meu professor chegou na sala com uma cartolina branca e um pontinho de nanquim naquela cartolina. E ele perguntou, o que é isto? E só uma aluna disse, é uma cartolina com um ponto preto. Todos nós dissemos, é um cocô de mosca, é um ponto preto. A gente só olhava aquele negocinho preto. E só uma menina disse assim, é uma cartolina com um ponto preto. Porque nós enxergamos sempre a coisinha negativa. É da nossa cultura. Isso é a cultura do pecado. A gente não vê que havia muito mais branco do que um preto. Mas a gente vê mais o preto do que o branco. Então, que Deus não mude a nossa cultura, para que nós possamos ver as coisas boas que acontecem e que possamos repartir com o outro as nossas dores, os nossos sofrimentos. Às vezes eu me tranco como marido e não partilho com minha mulher a minha dor, porque eu acho que seria pesar para ela. Mas nós precisamos aprender a compartilhar as nossas dores e orar uns pelos outros, para que nós sejamos sarados. Que Deus nos dê graça de sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E que possamos viver com mais leveza na nossa casa. Porque se há um lugar sagrado neste mundo, esse lugar é o nosso lar. Às vezes a gente diz, o templo é sagrado. A igreja é sagrada. É também. Mas o lar é o lugar mais sagrado, que representa exatamente o contexto da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá no meu lar, nós temos muitos defeitos, mas temos Jesus Cristo, que faz a diferença e pode mudar os nossos lares, para que eles sejam lares com gente fraca, dependendo do poder de Deus. Nós louvamos ao Senhor porque você pôde, numa segunda-feira como essa, gastar um tempo da sua agenda para estar aqui. E agradecemos profundamente ao Dr. David Van Dyke, por seu jeito peculiar, próprio. Ele é uma pessoa, a gente se pudesse entender um pouco mais do inglês e do jeito dele, a gente seria bem mais... a Sandra fez tudo que pôde, mas ele diz umas coisas que são assim muito especiais da maneira dele dizer. E é uma pessoa desconstrutora. E que Deus nos faça desconstruir nossa religiosidade e essa cultura de He-Man, de eu tenho a força, e que nós sejamos caveiras. O caveira no símbolo do He-Man nada mais é do que ser como Jesus Cristo, não ser nada e ser tudo por Ele. Que Deus nos dê essa graça e vocês tenham um bom sono e um bom descanso e vamos colocar em prática o homework, a tarefa que o Dr. David passou para nós. Vamos experimentar. Eu sei que ele está usando uma técnica americana pragmática. Nós não somos tão pragmáticos assim. Nós somos mais do laissez-faire. Deixa como está para ver como é que fica. Mas vale a pena tentar fazer um pouquinho desses exercícios para que a coisa funcione. Tente e vê se melhora um pouco a relação do casamento. Até outra oportunidade. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.